Nós estamos gravando a nossa aula. Dizer para vocês que é um prazer estarmos aqui trabalhando com vocês na disciplina de Filosofia da Ciência. Sei que nós estamos falando de várias cidades da Bahia, possivelmente alguém também fora da Bahia estiver viajando, mas enfim, estão conectados. Vocês podem me ouvir bem? Sim, está 100% aqui. Ok. Sim, tá bem. Sim, perfeito o áudio. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Só um minuto, o pessoal está chegando. Bem, como eu disse anteriormente, né, entre maiores detalhes, eu sou o professor Marcos, né, sou Marcos Ferreira, Santos Silveira, porque Marcos Ferreira tem um monte, né, eu sou o Silveira, e nós estamos aqui com esse desafio bom, maravilhoso, de poder estar interagindo à distância com vocês, mas não igualmente importantes naquilo que é necessário trabalhar a disciplina, né, de Filosofia da Ciência. Para mim, é um prazer imenso poder, nesse momento, também interagir com vários estudantes, como eu disse anteriormente, não é? E vocês também poderem interagir comigo e caminhar na disciplina que está proposta para nós aqui, nessa carga horária da disciplina. E, assim, de qualquer maneira, é uma disciplina rápida, né? As disciplinas são rápidas. Então, em 60 dias, nós já concluímos uma disciplina, praticamente, vocês estão indo para outra. Então, é um dinamismo que vai ocorrendo de maneira muito significativa e interessante. Ok? Eu queria, então, mais uma vez, falar sobre mim. Sou professor dessa disciplina de Filosofia da Ciência, sou formado em licenciatura em Ciências, com habilitação em Física pela UESB, aqui em Vitória da Conquista, né? Atualmente, sou professor do Instituto Federal, aqui da Bahia, né? Do IFBA, aqui também, campus Vitória da Conquista, né? Possuo mestrado em Ensino de Astronomia pela UFS, em Feira de Santana, e estava, assim, aguardando, não com ânsia, mas com expectativas positivas para que nós pudéssemos começar a nossa disciplina, tá? Se alguém quiser interagir, alguma pergunta específica que eu não falei, pode ficar à vontade, ok? Ok. Nós vamos também fazer um compartilhamento de tela para trabalhar essa disciplina tão rica, né, de conhecimento filosófico e científico, e eu queria, nesse momento, que em qualquer momento que vocês quiserem perguntar, por favor, pode, tá? Levantar a mão, interagir, para que a gente dê participação a todos. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então, vamos para frente. Bora. Eu vou fazer um compartilhamento de tela, nós vamos trabalhar com o Data Show, né? Na verdade, projetar aqui os slides, né? Data Show não, os slides do PowerPoint, fiquei pensando na sala de aula lá, não, presencial. O PowerPoint e, em seguida, nós vamos discutindo aqui passo a passo, cada um daqueles pontos que estão ali elencados. Antes, é importante também fazer uma consideração, que lá no Moodle, né, já está colocado tanto a primeira quanto a segunda unidade. Vocês deram uma olhada lá recentemente, já está postada as atividades da segunda unidade. Vocês viram lá, não? Eu já fiz a da primeira, vou ver a segunda hoje à noite aí. A segunda ainda não prestei atenção, não. Certo. Mas depois vocês podem ir acessando que, certo, não está, digamos assim, apertando por muitas atividades, mas são atividades significativas e importantíssimas para a disciplina, viu? Então, assim, interajam lá, façam as atividades para não acumular, tá bom? E deixe, assim, as perguntas ou respostas no fórum também. Vou interagir também sobre os temas da verdade, que praticamente nós vamos trabalhar a teoria da verdade, né? Como é que nós vamos discutir dentro da disciplina. E vocês vão estar abordando lá dentro do fórum, tá? Com as perguntas e participações que estaremos ali também de forma efetiva, trabalhando com vocês, tá? Só um minuto que eu vou buscar aqui a nossa tela, tá? Ok, só um minuto.
Eu estou com a tela aqui do PowerPoint, mas ela não está aparecendo para mim. Deixa eu... Ah, sim, agora apareceu. Filosofia da ciência. Só um minuto, por favor. Estou buscando a tela aqui, mas ela não está disponibilizando para mim. Só um minuto que eu vou retomar aqui. Fica tranquilo, professor. Vai na manhã aí, que essas coisas é assim mesmo. É ao vivo, Na né? tecnologia, fazendo ao vivo, É ao vivo, é assim mesmo. não, é desse jeito, mas nós vamos chegar lá. Falar nisso, o Cleverson, eu mandei uma mensagem para você lá no PV, no Mudo, viu, Cleverson? Pedindo socorro aí, em matemática. Valeu, Gilberto. Eu vou dar uma olhada, valeu sim. Deus te abençoe, meu amigo. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o que é. Abrir de novo. Eu vou fechar aqui o PowerPoint e vou reabrir para ver se ele captura, viu? Rapidinho. Certo. Ok? Compartilhando a tela aí com vocês. Dá para ver? Tá sim, chegou. Ok. Ok. Só um minuto. Muito bem, queridos. Colocar aqui em tela cheia de apresentação para a gente poder ir discutindo aqui a nossa disciplina, tá certo? Bem, como vocês podem ver, a nossa disciplina, Filosofia da Ciência, ela é um componente curricular, né? Importante no curso de vocês, e dentro da licenciatura em Física, EAD da UESB, né? Nós, como eu falei anteriormente, tivemos a oportunidade de estarmos aqui trabalhando com vocês. Gostaria de ver se a tela está cheia para vocês aí, tá ok? Professor, desculpe interromper aí. Tem uma aluna pedindo para entrar aí no chat para participar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Pronto. Só um minuto.
Muito bem. Bem, queridos, como eu falava anteriormente, a nossa disciplina, ela vem nesse momento, né, no final do primeiro semestre, para trabalharmos com a filosofia da ciência, e a partir de agora, tá, eu vou pedir a vocês para acompanhar aqui dentro do slide, em tela cheia, e aí tá, eu queria só ter certeza que para vocês tá ok, né? Agora, se tiver alguém que chegar, vocês me avisem, por favor. Ainda não, professor. Aqui não está em tela cheia, não. Tá não? Ok. Mas assim, dá para enxergar. Pelo menos para mim tá Tá? tudo ok. Então, vamos trabalhar assim, ok? Tem como dar zoom também. Pois é, o zoom aqui seria, eu fui em... peraí, Não, no deixa caso eu a fazer. gente tem como dar zoom na tela. Verdade. Mas, Aperta F5, professor, para ver se entra em modo de exibição. deixa eu ver aqui. F5. Pois é, entrou em modo de exibição, mas veja para vocês como é que está aí, porque para mim foi para tela cheia. Ou então vai ali, ó, na barra da direita, onde está o zoom, esse primeiro bichinho da esquerda aí. Aqui. Aí. E aí? Foi? Não? Foi não? Tá dando para enxergar, professor. Ok. Então vamos trabalhar da forma como está e verificar o que foi que aconteceu aqui, mas vamos juntos. Bem, nós vamos tratar inicialmente, na nossa disciplina, sobre os tipos de conhecimento e suas características, ok? Vocês estão acompanhando bem aí? Sim. Ok. Então, assim, dentro Tá da... dando para acompanhar. Como? Tá dando para acompanhar, tá tranquilo. Ok. Em qualquer momento vocês podem falar. É porque eu estou com a tela toda para mim aqui. Bem, quando se trata de conhecimento, né, filosófico, conhecimento científico, é necessário fazer algumas leituras bem específicas quanto à questão de como a ciência ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo e, obviamente, não fora de um conhecimento empírico, tá? Mas também de observação a partir de teóricos do passado, como o próprio Aristóteles, Platão, né? Foram gregos que deram contribuição também ao conhecimento científico, mas de forma muito mais com questionamentos por observação, né? Observar um fenômeno físico qualquer e, a partir dele, tomar para si um conhecimento daquilo que se observa, não é tão simples assim. Tomemos, por exemplo, o caso de Galileu Galilei. Quem já ouviu falar dele aí? Todos nós, né? Galileu Galilei. Viveu por volta do século XV, né? Meados do século XV. No ano que morre Galileu Galilei, nasce Isaac Newton. Nós estamos falando de física, a gente não pode fugir do nosso curso, beleza, gente? Eu também sou licenciado em física. Mas eu acho interessante que alguns fenômenos de observação, muitas vezes, podem nos levar para uma pseudo-verdade. Alguém pode trazer um exemplo disso? Uma coisa de observação que alguém olhou, chegou a uma conclusão, mas chegou de forma equivocada. Quem poderia nos ajudar nesse sentido aí? A teoria da biogênese. Ô, rapaz, mas quem foi que falou aí para eu dar um abraço? Luciano. Pois é, Luciano. Exatamente. Eu estava hoje preparando algo, não fui pensar exatamente aí. Estava pensando mais na física, mas você foi muito assertivo quando você fala da teoria da biogênese, né? Porque imagine o que é tirar uma roupa suja lá no passado e de repente jogar num canto e depois de um tempo aparecer ali barata, né? Bichos, besouros, e dizer que, de alguma maneira, aquele meio contribuiu para que novas formas de vida aparecessem. Então, assim, uma observação totalmente equivocada quanto à verdade, né? Você quer comentar alguma coisa, Luciano? Eu quero, porque assim, eu lembro desse assunto do ensino médio ainda, né, de biologia, né, que a gente estudava e comparava, né, biogênese com a biogênese, né? No caso, biogênese é a vida surgir a partir de outro ser, e a biogênese, basicamente, é uma criação espontânea, né? Surgir do nada. Tudo tinha uma explicação. Nesse caso, a explicação ela não tinha lógica, né?
Eu não consigo lembrar, professor, quem foi que elaborou a teoria da biogênese. Rapaz, Mas eu lembrei dela quando o senhor falou. não, foi muito bom você ter trazido isso aí, porque assim, ela começa com observações de coisas que aparecem naturalmente, né? A partir de em situações específicas, e aí começa a criar toda uma teoria sobre isso. Mas, de fato, até mostrar, né? Vem aí os experimentos de Oparin, outros experimentos de Pascal, né? Onde ele usa lá o bico de cisne, né? De um material de vidro, para que ele pudesse colocar ali dentro uma certa quantidade de uma substância, né? Um caldo de alguma coisa, uma carne, e ele coloca ferve, né? Dentro daquela estrutura, me foge um becker, né? O becker é pequeno, vou pensar nisso mesmo, um grande recipiente de vidro, e ele então ferve aquele caldo ali, né? E fecha de forma que, só um minuto, vou passar a palavra assim, de forma que ele fique totalmente hermeticamente fechado, sem nenhuma interferência de ar externo com o ambiente interno, né? Deixa eu falar aqui com... Pode falar, querido. Alguém quer participar dessa chamada? Deixa eu ver aqui, permitir todos. Só um minuto. Então nessa situação, Luciano, o que acontece? Ele pega o mesmo experimento, né? Só que agora ele faz com o mesmo caldo, ele coloca com uma estrutura aberta. E aí, se você quisesse ficar com a câmera aberta, seria bom. E vou conversar com você também, olhando para você. Viu? Aí o que acontece? Ele deixa uma aberta e uma fechada. Nesse caso, nós sabemos que a interferência se deu na aberta, né? Apareceu depois de um certo tempo, larvas, enfim, besouros, porque contaminou-se a partir de insetos, né? Do meio externo. Enquanto que no outro que estava fechado, não havia contato externo, então, assim, ele preservou por mais tempo aquela estrutura, aquele caldo que estava posto ali, né? Então, assim, de maneira bem geralzona, né? Porque nesse aspecto eu vou caminhar mais para a física aqui, mas essa ideia mesmo que a gente teve na escola. Então, assim, como você faz a leitura disso? Então, se há um que estava hermeticamente fechado e não contaminou, certamente alguma coisa externa trouxe para dentro a contaminação. E aí vai estudando esse processo, né? De aquecimento, de fervura, e vamos vendo aí esses cientistas desenvolvendo muitos modelos. Na época, professor, quando a gente discutiu isso em sala, eu lembro que foi no ano de 2013, eu não consegui me esquecer. Eu fiquei assim, na época, meio impressionado. Falei, gente, como é que as pessoas conseguiram assimilar algo desse tipo naquela época? Só que a gente tem que entender que era algo que se engatinhava ainda. Sim. Né? E que as coisas com a ciência, aos poucos, foram se mostrando mais coesas, concretas. Enfim, é a questão de que essa teoria ela foi refutada até ela ser abandonada. Exato. E outra coisa, a gente olha hoje e fala, pô, que besteira, que ignorância, isso, mas não é, cara, o que você falou mesmo. É viver aquele tempo e entender a realidade que está posta. Por exemplo, nós vivemos um tempo hoje tecnologicamente tão avançado, para nós, nesse tempo, mas imagina daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, que nível essa tecnologia vai estar? E olhar para a gente aqui e falar assim, não, poxa, eles tinham um conhecimento muito, muito limitado. Então, assim, nessa correria da inovação tecnológica e da ciência, nós vamos percebendo que muitas coisas vão sendo, e nós vamos discutir aqui na nossa disciplina, vão sendo implementadas, outras vão ser abandonadas, né? Ou seja, a ciência, ela é um meio, é um produto, né? No qual, vou chamar de produto, está sempre sendo reformulada, repensada, melhorada, abandonada, para que possa pensar novos modelos. E eu queria trazer aqui algo interessante para vocês, voltar para a nossa área de física. Vocês já tiveram Física 1? Mecânica? Ainda não, a gente não chegou ainda lá, não. Não. Ainda não, né? Mas eu já vou adiantando uma coisinha aqui, posso? Vocês deixam? Pode sim. Muito bem. Havia um cara no passado chamado Aristóteles, né? E Aristóteles, lá anterior ao tempo de Jesus Cristo, ele vai observar alguns fenômenos interessantes e que, por observação, a gente acaba trazendo aquilo como uma verdade absoluta e devemos ter cuidado. Ele vai abordar a respeito dos corpos, quando estão submetidos a um movimento, por uma força aplicada sobre ele, por exemplo, uma cadeira, você empurra uma cadeira e abandona, né? Aquela cadeira, depois de um tempo, ela vai parar, né? Isso é um fato. Ou então você chuta uma bola, ela vai ter uma distância para ser percorrida, depois de um tempo ela também entra em repouso. Então ele vai fazer a seguinte formulação, ele formula da seguinte forma: um corpo só se manterá em movimento, em outras palavras, se uma força for aplicada sobre ele. Cessando-se a força, cessa-se o movimento. Vocês concordam com Aristóteles? Pensa aí.
a cadeira, o carro. O que vocês acham? Eu concordo. Muito bem. Alguém refuta? Alguém concorda aí? Quer implementar aí? O que vocês acham aí? Bora, gente, participa aí. Eu quero ouvir vocês, hein? Ô, professor, eu concordo. Mas Sim, Gilberto. Hoje, peço aos outros colegas que mantenham o microfone fechado para que a gente ouça um por um, viu? Por favor, Gilberto. eu concordo com essa tese aí, porém, como diz o Descartes, a dúvida, você nunca sabe tudo. Então, quanto mais você aprende, você vai achar um leque assim tremendo para você buscar mais informações sobre aquilo que a gente está estudando. Então, assim, não tem um fim. É um negócio infinito. Muito bom, muito bem. Gostei disso. Vamos segurando isso aí, que a gente vai falar um pouquinho disso. Quem mais quer participar nesse sentido? É Hamilton, Marielle? Pode falar, gente. Os demais. No caso, a questão da força, que através da força gera movimento. Mas se Sim. tiver uma bola em uma bandeja, a gente não vai fazer tanta força, a gente só vai criar um movimento e ela vai se movimentar. Ok, mas pensa comigo. Para ele se movimentar, tendo como consequência o movimento, tem que existir uma causa primeira, você concorda? Alguma coisa tem que colocar o Tem corpo que em ter uma movimento. causa. Mas Então, essa no causa é caso, a força. não precisa ser necessariamente uma força, né? Isso seria o quê, então? Imagina um corpo de massa M, qualquer corpo, Professor, para colocar em movimento. Eu não sei. Sim. atrito. Professor, Nesse caso aí, professor, é uma força e também de acordo com a gravidade que gera esse movimento, não é isso? Pronto. Então vamos fazer o seguinte: Professor. nós vamos abrir a discussão levantando a mão, viu? Para poder organizar, porque eu estou vendo algumas pessoas pedindo aqui, e aí nós vamos por ordem, tá bom? Eu vou chamar aqui, por exemplo, a Milton levantou a mão. Então nós vamos lá ver mais duas pessoas e a gente vai aqui, porque o nosso tempo urge, passa rápido. Fala lá, Milton. sim, existe uma força inicial. Ok. Mas se eu empurrar essa cadeira, se eu empurrar uma bola numa superfície lisa, como se, vamos supor, no gelo, ela vai demorar para parar, até cessar essa força, né? Onde foi que o experimento foi feito com a cadeira? Foi numa superfície áspera, não foi? Muito bem. Você foi muito bem aí com sua colocação sobre a superfície de contato. Vamos colocar, então, essa cadeira no que você colocou aí, como uma coisa muito lisa. Seria numa plataforma de gelo, né? Então, A cadeira não ia ter a mesma evolução da bola. pronto, mas vamos pensar duas cadeiras. Então, uma cadeira sobre a superfície rugosa, então uma cadeira sobre o plano da casa, e essa mesmo tipo de cadeira com a mesma massa, com a mesma força aplicada, só que lá numa plataforma de gelo, né? Então, ou seja, numa pista de gelo. Ora, nós sabemos que se são as mesmas massas e as forças são iguais, são equivalentes, obviamente que a cadeira que está sobre a superfície menos rugosa terá maior distância percorrida, não é isso? E vai parar. E aí, Luciano vai dizer, e para, concordo plenamente. Então, vamos discutir um pouquinho isso, ok? Quem vai? ICTEC Costa, quer falar? Sim, professor. O Newton falava o seguinte: sempre existe a questão da ação e reação. Certo. Então, eu aplico uma força, mas sempre vai ter uma força para contrariar, que é o atrito. Sempre vai ter atrito entre a superfície, o ar. Então, não tem como parar, continuar o movimento. Então, você concorda que se você cessasse o atrito, você conseguiria manter o corpo em movimento? Se não tivesse atrito, que o atrito é uma coisa boa, em determinado momento é uma coisa boa, continuaria o movimento. Ótimo, muito bom. Vamos pegando isso aqui. Eu vou andando um pouquinho mais rápido aqui por conta do tempo, viu? Luciano, você quer participar mais alguma coisa aí? Pode baixar a mão, pode falar. É sobre essa questão ainda, porque assim, a gravidade está sempre trazendo a gente para baixo, né? Então, ela já está fazendo alguma força sobre a gente.
Quando a gente faz uma força sobre algum objeto, no caso, além dessa força da gravidade, existe a nossa própria força. Então, eu acho que é meio que uma força extra, né? Sim. Muito bem, muito bem. Gostei disso. Segura aí. Marielle também quer participar aí, por favor? Também coloca uma força além inicial no objeto, sendo que a força da gravidade que já mantém, que já diminui esse atrito, e pode ter ainda fatores extras, fatores da natureza, tipo o vento. O vento vai diminuir a velocidade também, se for o contrário. Se for a favor, pode aumentar. Muito bem. Tudo é relativo. Relativo. Ok, gostei dessa participação também. A Milka falou, não é isso? Sim. E se eu colocar no vácuo, ela vai parar? Muito bem. Agora vamos falar disso. É porque tem... Se eu colocar ela no espaço, ela não vai parar. Vai ficar indefinitivamente participando ali do movimento. Então, vamos discutir isso a partir de um pensamento de Galileu Galilei. Ele vai viver depois de, obviamente, né? Pelo menos uns 1.800, 1.700 anos depois de Aristóteles, depois de Cristo, ele está vivendo o século XV, e ele sempre, como um bom cientista, ele vai pensar um experimento intuitivo, beleza? Para refutar essa ideia de Aristóteles, que na observação, como o Luciano colocou muito bem, um corpo sob a ação de uma força, né? Cessando-se a força, cessa-se o movimento, era tudo que ele observava no mundo físico. E de fato se eu empurrar a cadeira aqui, ela vai parar ali. Se você chutar a bola, ela vai mais distante e para. Pode ser numa plataforma de gelo igualmente. Mais distante ela irá, mas vai parar. Então, Aristóteles, ou Galileu Galilei, para refutar esse pensamento que já era tão inserido no conceito, digamos assim, universal da época, né, de movimentos e forças, ele vai, então, criar um modelo intuitivo pensando o seguinte: ele escreve um folhetim, você sabe que ele vivia ali uma era difícil, ele não podia falar abertamente algumas coisas, que poderia também sofrer até o dano, né, com a própria vida na Inquisição. Então, ele vai escrever um artigo, e ele coloca dois personagens. Um deles era chamado Simplício. Ele escreve para Simplício, na verdade, ele está conversando com Simplício dentro um personagem na história, né? Ele adota um nome também, que eu não sei qual é agora, mas ele então vai refutar. Vocês estão me ouvindo bem? Vou refutar agora. Sim. Estamos sim. Ok. Então ele diz assim: pense então, Simplício, uma superfície em que você coloca um corpo de massa M e você aplica uma força F nesse corpo. Então pode pensar numa esfera, pensa numa esfera colocada numa plataforma, aplica-se uma força nessa esfera e ela vai deslocar, certo? E ele pergunta o que vai acontecer com esse corpo, Simplício. Então ele vai entender o seguinte: o corpo vai entrar em movimento e após um tempo esse corpo vai parar. Galileu, né, com outro nome, diz assim: você concorda que ele vai parar numa posição X? Simplício responde sim. Se uma força é aplicada sobre um corpo de massa M, segundo o modelo de Aristóteles e aquilo que eu observo, aplica-se uma força desse corpo, ele vai deslocar e depois ele para. Bem, então ele começa essa discussão e dizendo o seguinte: Galileu, né, continua a discussão dizendo o seguinte: e se nós se pegarmos a superfície, essa superfície aí, e polirmos essa superfície, ou seja, lixarmos ela de tal forma que, para o mesmo corpo de massa M, nas mesmas condições, aplicado uma força F sobre ele, com uma superfície maior, com maior polimento, você concorda que esse corpo pararia? E ele diz: sim, concordo. Concordo não só que pararia, mas que pararia um pouco mais distante do que a posição anterior. Vocês concordam com isso também? Sim. Concordo, sim. Beleza. Pode dar o igualzinho aí, ó, ok. Beleza. Muito bem. Só que ele vai, a sacada é o seguinte: ele vai falando, então cada vez que a gente polir mais e mais, eu acho que foi o amigo que falou aí, né, essa superfície vai ficando menos rugosa, consequentemente o atrito diminui. E aí, a partir desse momento aí, se você aplicar uma força do mesmo valor sobre o corpo de massa M, ele vai sempre em distâncias diferentes, maiores. E ele então dá a sacada de gênio. É isso que eu falo, o pensador, ele tem que ir para além da caixinha, né? E Galileu fazia isso muito bem. Era um camarada que pensava, né, e buscava conhecimento de forma empírica, mas também de maneira que ele pudesse buscar experimentos intuitivos, né, para nos ajudar a entender o movimento. E ele vai dizer isso, ele vai dizer o seguinte: e se nós tivéssemos uma superfície
plenamente polida, perfeita, sobre o mesmo corpo de massa M, aplica-se uma força F, esse corpo entraria em movimento. Onde pararia ou não pararia? Ou seja, eliminando-se o atrito, aplicando-se uma força F sobre o corpo de massa M, a tendência desse corpo é entrar em movimento retilíneo o quê? Uniforme. Uniforme. É isso? E é um modelo intuitivo, mas quem é que vai ter uma superfície perfeita como essa? A ideia, né, ainda que não eliminemos o atrito, e a Milton coloca muito bem, o atrito é importantíssimo. Sem o atrito, muitas coisas não aconteceriam, inclusive nós andarmos, né? Mas agora, sem atrito para o movimento de um corpo, ele não para. Então, isso aí vai dar para Isaac Newton um suporte para ele, então, enunciar a primeira lei de Newton. Quem poderia enunciar para nós a primeira lei de Newton aí? A lei da inércia. Alguém trabalha com física aí? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que o sistema de força, né, ou uma força atue sobre ele de maneira que interfira. Ok? Agora, e um corpo tende a permanecer em repouso em condições ideais também, ou seja, se nenhuma outra força agir sobre ele em repouso, ele se mantém em repouso. Então, essa é a lei da inércia, né, de maneira bem geral, assim. Então, o que a gente quer trazer com isso agora? É mostrar a realidade do fato de que algo que é observado na natureza, de maneira que se veja uma determinada condição para aquele corpo, nem sempre aquela resposta, como uma verdade, como Aristóteles coloca, que o corpo vai entrar em repouso sempre, tem-se que considerar fatores como, por exemplo, eliminar o atrito. Então, esses corpos tenderiam a se manter no movimento retilíneo e uniforme. Né? Qual seria a condição ideal? No espaço? Não, você tem forças lá, você tem a força gravitacional, né? Tem outras forças que interagem. Mas o fato é que a gente pode experimentar isso de maneira muito simples. É o seguinte, imagine você num ônibus, você está parado num ônibus, em pé ou eu, e de repente o motorista sai, ele arranca o ônibus. A nossa tendência é ir para onde? É para frente ou para trás? Estivermos em pé? Para trás. Para trás. Por que isso eu falo? Exatamente, porque a tendência nossa é de manter a condição de equilíbrio. Se era repouso, é repouso. Se é movimento, é manter-se em movimento retilíneo uniforme. Então, gente, não vou entrar muito na física, porque a disciplina de mecânica está chegando aí. E tudo isso é para dizer sobre a questão do conhecimento e as características, né? Suas características, o que é um conhecimento acadêmico hoje, né? Muitas vezes, em algum momento, pode ser implementado ou mesmo melhorado, ou até mesmo abandonado, se alguma outra coisa, um fator, né, que seja comprovado cientificamente, refute aquela condição anterior. É difícil isso acontecer pelos modelos que estão postos, né? O modelo, o método científico, mas pode acontecer. Pois não, Gilberto, você queria falar? Ô, professor, claro, é só tipo uma doideira, né, como diz na ciência antiga. Pode falar. Digamos que uma bexiga, se você encher uma bexiga com oxigênio bem cheio, soltar, eu não sei como ela ia parar, ou se pararia, deveria ser destruída pelo a poluição que eu não conheço, aí para cima, que daria o exemplo do movimento da Terra, das estrelas, a Terra gira entre o Sol, e eu acho que tem a divisão, uma separação, tipo assim, uma planície, um movimento de um objeto numa planície, no gelo, como foi dito aí, e quando sobe para cima com a força da gravidade. Tem diferença? Olha só, deixa eu ver se eu... Pois não, quer falar, Milton? Deixa eu colocar aqui. Veja bem, porque eu não peguei a relação bem da bola, mas pense uma bola você possa, dessa de soprar de aniversário, você enche de gás hélio, que é um gás mais leve do que o oxigênio, né? Mais leve do que o ar que nós respiramos. Então, a tendência desse corpo é o quê? Subir. Né? Então, ele vai subindo, mas só que ele vai subindo contra a própria gravidade. Então, você não anulou a gravidade. Existe uma gravidade local, mas pela condição desse corpo estar com esse gás hélio, que é um gás, né, nobre, ele vai subindo, e a uma determinada altura ele vai sofrer interferência da própria atmosfera. Não seria bem essa condição de ter um movimento contínuo e perpétuo. Por quê? Porque você tem um limite também, né, na atmosfera para tal. A ideia é você eliminar forças que agem sobre o corpo. Mas se você elimina a força que age sobre o corpo, então você consegue mantê-lo na condição de equilíbrio. Se for em movimento, vai ficar em movimento. Se for em repouso, fica em repouso. Sabemos também que o hélio é um gás que, com a altura, ele expande, né? Porque ele tem um menor, digamos assim, capacidade de
de interferência direta do ar atmosférico, né? Então, assim, ele com a altura, né? Ele tem um espaçamento maior altura, menor pressão. Então, se a menor pressão desse gás, ele vai expandir, essa bolinha vai explodir, né, em algum momento. Mas a ideia é mais ou menos por aí. Vamos caminhando aqui, gente? Ok? Vamos lá. Bem, vamos discutir os tipos de conhecimentos e suas características, tá? Dentro da condição pela qual nós apresentamos aqui os objetivos também dessa aula, né? Então, nós já começamos a discutir, fizemos a introdução, e vemos aqui que compreender, né, a filosofia da ciência como um campo de estudo que questiona, que aprimora os métodos, científicos ao longo da história em busca de uma verdade. Então, a filosofia da ciência, como campo de estudo, ele vai questionar, vai aprimorar os métodos científicos, vai pensar, não é, o que aquele conhecimento pode, de fato, trazer como uma verdade. Não é? Obviamente que, quando se entende a filosofia e a evolução da ciência, ela se processa em meio à história humana e de suas necessidades. Então, o homem tem necessidades. A partir dessas necessidades, vão se desenvolvendo modelos matemáticos, modelos físicos, né, para que possa atender às necessidades humanas. Nesse caso específico, a ciência, a filosofia da ciência, enquanto campo de estudo, ela vai questionar e aprimorar esses métodos científicos para buscar uma verdade, né, que seja aceitável para um modelo estudado, ok? O que é a filosofia da ciência? O que é a filosofia da ciência? Então, como nós vimos anteriormente, vocês podem acompanhar aí, a filosofia da ciência é um campo de estudo que questiona, compreende e aprimora os métodos científicos, buscando sempre um conhecimento que seja indubitavelmente confiável. Né? Ela busca algo que possa trazer, de fato, um conhecimento que não tenha como ficar uma dúvida a respeito daquilo que é observado. Ela foi muito bem formatada e formulada na história a partir do século XVIII, né? E consolida-se muito bem no século XIX. Para o filósofo, lógico, matemático inglês contemporâneo Bertrand Russell, a filosofia da ciência é a ciência dos resíduos. Isso implica em quê? Ela se contenta em proporcionar as bases metodológicas e lógicas para qualquer saber racional. Acomoda-se apenas ao conforto racional que os cientistas buscam. Veja bem, não é ir lá no campo, em loco, e fazer o experimento para verificar todos os parâmetros, mas digamos assim, a filosofia da ciência, ela busca modelos, né, que possam ser aceitáveis de uma lógica racional, né, que possa buscar uma relação entre a teoria, né, que está sendo apresentada para que alguém, em algum momento, possa provar esse fato. Né? Então, se esbarrar em preceitos que poderiam deixar seu trabalho sem uma correta fundamentação, o filósofo, o cientista filósofo, né, ele não vai partir diretamente para um, digamos, um experimento prático daquilo. Ele vai, então, fazer um conceito, um modelo, e a partir do modelo ele apresentar como uma teoria, né, suscetível de comprovação ou não. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Ok. É porque eu estou na minha tela aqui, então não estou vendo vocês interagirem lá, mas vamos lá. Bem, a filosofia ampara-se em quê? Ela ampara-se na racionalidade para pautar e validar o produto de seu conhecimento, assim como a ciência. Porém, né, no entanto, essa relação ao rigor metodológico, a ciência vai além. Então, a filosofia vai com a racionalidade pautar e validar um produto de conhecimento, mas ela não vai para além daí. Ela vai levantar conceitos abstratos, né, conhecimentos que são postos a partir da observação e levantar coisas que vão estar sendo postas para que, em algum momento, né, a ciência possa ir além e mostrar, digamos assim, dentro de um modelo metodológico, resultados significativos, até mesmo matematizados, quantificáveis, né? Então, a ciência busca isso. Para além da observação, ela quantifica, ela valida com o meio pelo qual ela está observando o fenômeno através da experimentação, né? Como nós vemos aqui o método científico, né, logo abaixo, que procura não somente pautar-se na racionalidade, ela também possui a capacidade de fazer uma prova empírica daquele fato, por meio de testes rigorosos, né, e controlados. Se você consegue controlar muitas variáveis dentro de um determinado experimento, quanto melhor for essas variáveis controladas, melhores serão os resultados. Então, o método científico, seguindo modelos,
não é que ela é a verdade absoluta, mas ela dá caminhos, né? Ela dá norte, ou digamos assim, um caminho mais norteador para que uma resposta seja dada dentro do campo do conhecimento. Beleza? Alguém quer levantar alguma coisa sobre isso? Pode falar. E você que está aí com a mão levantada, pode participar, querido. Professor, o senhor me deu um nó na minha cabeça. O seguinte, não sei se é Diga. pertinente nesse momento, mas eu sempre acreditei que, porque a gente estudou que a Terra era redonda, mas hoje tem uma corrente que acha que a Terra não é redonda. Como é que a gente vê isso na filosofia? Rapaz, se você deu um nó na sua cabeça, você quer dar uma na minha também, é? Porque é o seguinte, você tem que perceber algumas coisas. O que o modelo lhe propõe? Vamos falar então de ciência, né? Nós precisamos observar modelos, e os modelos que melhor encaixam naquilo que é observado. Então, todos os modelos experimentados, todos os modelos que vão sendo trabalhados ao longo digamos assim, que a ciência nos propõe, ela tem critérios, né, de observação, primeiro de questionamento, né, de observação, de experimentação. Vários modelos vão sendo colocados. Então, nos modelos que estão postos e bem fundamentados, é refutável essa ideia de pensar uma Terra plana, né, se é outro modelo, porque o modelo em que a Terra está posto, a física que nós trabalhamos, a física do dia a dia, que nós vamos, que nós usamos, que nós interagimos no mundo atual, né, ela está respaldada dentro do critério de um mundo aceitável, dentro da condição que nós conhecemos. Então, para longe dessa discussão da forma da Terra, né, eu ficaria não ficaria, digamos assim, tranquilo em discutir isso, porque dentro dos modelos que estão postos, a física funciona perfeitamente. Então, como é que você estuda a ciência? Você tem a teoria, você levanta o modelo, e depois você levanta a experimentação com prática e valores matemáticos quantificáveis. E a física que nós estudamos, né? A química que nós temos, elas são suportes, assim, importantíssimos para entender o modelo que nós temos, né, para a nossa Terra. Alguém mais quer participar aí, por favor? Vou para frente, então, viu? Bem, dentro desse modelo, do método científico, nós vamos trazer algumas definições muito importantes, né? Veja que nós começamos aqui falando inicialmente sobre os tipos de conhecimentos e suas características, tá certo? Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre os tipos de conhecimentos, segundo Lakatos, né, e Marconi. Eles vão trazer alguns pontos muito importantes para nós aqui na nossa disciplina para discutirmos aqui, tá ok? Bem, em se tratando... Só um minuto. Em se tratando de conhecimento científico, né, nós podemos definir, né, como um conhecimento baseado na observação, experimentação e verificação empírica. Você tem um modelo que lhe dá um caminho para que você tenha maior segurança para chegar a resultados significativos e verdadeiros, ou refutar uma pseudo-verdade, ou seja, mesmo algo que não satisfaz as condições para que possa apresentar-se como uma verdade. Então, o conhecimento científico, ele lhe dá, digamos assim, não a perfeição de um modelo para você ter a resposta de tudo, não é isso. Ela está em fase de construção, reconstrução, é um processo contínuo, mas ela te dá um norte, né, de observação, de experimentação e verificação empírica. Nós vimos com Descartes, né, vimos com o próprio Galileu Galilei, vimos com os cientistas que ao longo da vida acadêmica e também filosófica vão mostrando o modelo, né, o próprio Roger Bacon, nós vamos falar um pouquinho sobre o método indutivo, né, que nos dá norte para a gente chegar a conclusões mais corretas sobre um modelo físico ou um modelo que nós queremos provar como verdade. Então, enquanto conhecimento científico, nós precisamos ver que ela é factual, ela trabalha com fatos, né, lida com ocorrências observáveis. Eu não tenho como trabalhar um conhecimento científico com algo dentro do modelo científico, tá, sem que eu tenha uma ocorrência de algo que eu possa observar, ou que eu possa tirar dados a partir da observação. Então, ela é factual. Ela também é verificável, né? Ela é confirmável. Ela é capaz de você implementar um modelo, você inserir, digamos ali, como observação, um experimento, e dali retirar dados que comprovem que, de fato, aquilo que se pensou em forma de teoria, na prática, pode ser
de fato verificado ou não. Então, você pode verificar ou não, confirmar ou não uma teoria a partir dessa observação, né, dentro do conhecimento científico. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa a respeito? Posso ir à frente? Pode sim, é isso mesmo. Ok. Ela também é contingente, né? Ou seja, por que ela é contingente? Ela é certa. Ela trabalha com veracidade conhecida por experimentação. Então, você não tem como dizer assim, eu vou fazer um experimento agora e eu já tenho os resultados todos pautados do que vai ser confirmado naquele momento que eu tirar todas essas informações. Não. Você tem que verificar por experimentação e, por experimentação, o modelo vai se apresentando, né, de forma coerente ou não. Então, você trabalha dentro do conhecimento científico, tá, com incertezas também. Tá? Alguém aí trabalha com experimentação, já fez um experimento interessante para relatar isso para a gente? Eu posso citar um, se alguém quiser, um de cada vez. Eu nunca fiz, professor. Não, né? Ok. Alguém aí já fez alguma coisa nesse sentido? Com geografia, com ciências, com biologia, física? Eu vou citar um, se alguém quiser depois, pode ficar à vontade, viu? Você já ouviu falar no movimento aparente do Sol? Movimentos que, digamos assim, aparentemente nós observamos um modelo em que, ao ser observado o Sol sempre na mesma posição e sempre no mesmo horário, ao longo de um ano, você vai vendo a descrição do movimento aparente daquela estrela, né, do Sol. E é um movimento que se chama movimento analêmico, né? É um analema, é a forma de um 8, né? Assimétrico. Então, esse modelo, depois a gente pode discutir com mais detalhes sobre ele, pode botar aí depois para pesquisar, o analema. O que é o analema? O analema é um grafo em forma de um 8 assimétrico que é feito pelo movimento aparente do Sol, você pegando sempre o mesmo horário e observando o movimento do Sol. Se você tirar fotos da mesma posição no mesmo horário, você vai ter sucessivas fotos que podem remontar esse 8 assimétrico, tá? Bem, o que eu posso tirar aí? Eu posso inferir muita coisa a partir daí? Não. Eu tenho que, a partir desse momento, buscar entender por que aquela formação se dá. Existe algum tipo de inclinação do eixo da Terra em relação à órbita do Sol? Será que a própria órbita da Terra em torno do Sol é uma esfera, é uma elipse? Então, são muitas coisas que vão sendo postas. Então, na ciência, cada um contribui naquilo que é possível. E esse conhecimento não se perde. Outro dá continuidade, outro, até que nós cheguemos em modelos que trabalhem melhor, né, e expliquem melhor esse planeta, ou melhor, esse mundo que nós vivemos. Esses modelos são validados a partir de experimentação, ok? Ou refutados em algum momento, como foram alguns ao longo da história, né? Tudo bem? Vou caminhando. Mas o modelo, ou melhor, o conhecimento científico também ele é sistemático, ele é metódico, tá? Ele segue uma ordenação. Tem que ser uma ordenação lógica de fatos, conjunto de ideias. Então, quando se pega um fenômeno para se estudar, numa ordem que ele é apresentado dentro daquele estudo, tem-se uma lógica de formatação, ok? Alguém pode trazer um exemplo aí? Deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém que dá aula de física aí? Nós estamos no curso de física. Quem é de física aí? Levanta a mão. Todo mundo. Mas tem alguém aí que dá aula de física, já deu aula de física? Vamos falar da nossa disciplina. Bom, professor, eu Física não dou sou aula. calouro. Como é que é? Peraí. A Milton falou... Na disciplina em si de formação agora, de física, eu sou calouro. Licenciatura em física, eu sou calouro. De Certo. tudo. Ok. Mas seja bem-vindo. Logo, logo isso vai passar. Ô, professor, Sim, Gilberto. eu mudei para o celular aqui, eu não estou com a câmera ligada, mas estou ouvindo. Ótimo. A gente fez um trabalho, nós todos fizemos um trabalho aí falando sobre eclipse solar. Eu estudei uma parte de um assunto lá que falava sobre umas explosões que acontecem no Sol, é tipo um ciclo de explosão que seria isso aí, a questão que você perguntou? Sim, a questão de uma observação de um fator, né, que você pode provar aquilo que você está observando. Então, assim, você tem explosões no Sol. O que provoca? O que acontece? Por que existe uma liberação tão absurda de energia por frações de segundo a cada segundo, uma quantidade imensa de massa é convertida em energia? Então, tem que buscar modelos para explicar isso. Eu vou falar de um modelo mais simples, por exemplo.
né? Nós temos a função da posição pelo tempo. Que função é essa? É aquela que é capaz de você prever uma posição futura de um móvel, se você souber de onde ele partiu, se você conhecer a velocidade dele, que é constante, por exemplo, qualquer valor de tempo que você colocar, você vai determinar posições futuras. Então, se eu tenho uma trajetória retilínea, eu sei de onde o corpo partiu, eu sei que sua velocidade é constante, eu coloco valores em T, eu prevejo posições futuras. Isso é matematicamente quantificável, isso é realizável, entende? Então, você tem um modelo matemático cuja prática, dentro de determinadas características de movimento uniforme, serve aquele modelo. Mas se houver aceleração, vocês estão me ouvindo bem? Se houver aceleração, também você deve... Estamos ouvindo. Ok, você pode prever também posições futuras de um corpo. Então, se você souber a aceleração de um corpo, que é constante, sabe de onde ele partiu, carro, meio de transporte, né? Vamos pensar assim. Sabe de onde partiu, sabe qual a aceleração, o valor da sua aceleração, sabe qual é a velocidade inicial, você alimenta valores no tempo e determina posições futuras. Então, o que é que nós temos aqui que eu quero dizer com isso? Modelos matemáticos, tá? Eles são muito importantes também para validar um experimento prático e também o experimento prático para respaldar o modelo matemático. Eu me fiz entender? Tem que ter a quantificação daquilo que se observa. Dá para reproduzir? Dá para verificar aquilo que foi pensado matematicamente? Dá? Então você tem um bom modelo. Eu não estou falando que o modelo é perfeito, você tem um bom modelo. Beleza? Tudo bem? Valdeci, quer falar? Boa tarde aí, colegas. Eu cheguei atrasado aqui, não acompanhei do início porque eu não estava conseguindo entrar no outro link, mas aí agora deu certo. E acompanhando aí, assim, foi perguntado se a gente já trabalha, né, a questão da física. Eu, particularmente, não trabalho diretamente a física, mas como eu trabalho ciências no Fundamental 2, que ali pega até o 9º ano agora, né? Acaba que a gente, não só no 9º ano, mas todo o processo de aula de ciência, e de maneira geral a física, ela está na nossa vida, né? Mas como a gente está discutindo aqui a questão da aplicabilidade, a questão prática, e a questão de observação, não é isso que foi dito aí? De observar, e até porque caminhar também na questão de modelagem, né? Tem um pouco de modelagem aí de modelos, né? Modelos e aplicação. Então, só para ser rápido aqui na minha fala, eu trabalhando no ensino fundamental, e aí a gente fez uma experimentação com aluno do 7º ano, que aqui na minha região tem a questão da captação de água e é mais ou menos como se fosse uma adutora, mas não é bem assim, é uma estação de tratamento, né? E aí eu levei eles lá para a gente fazer uma aula de campo e verificar essa questão, né, de como que a física está dentro de nossa vida. Então, esse foi o objetivo da aula, observar a física, né? Foi uma aula de ciência, é claro, não tão aprofundado, mas para eles terem uma visão de que a física está em nosso cotidiano, né? E aí, observando lá a estação de tratamento, como que a gente recebe a água em nossas casas. Então, não dá para falar aqui, mas foi toda uma metodologia, né, para chegar nessa aula. Então, tem os objetivos, a metodologia ali, mas o certo é como que chega até nós, né? Então, analisar esse processo. Então, foi uma análise do processo de água que vem da chuva, questões naturais, vem da chuva e tal, é captada ali na natureza e aí depois chega na nossa torneira. Porque, às vezes, de maneira geral, os alunos hoje, eles já pegam a água já no filtro, na geladeira ou na torneira, mas aí não foi analisado esse processo, né? Então, para finalizar, é isso a minha contribuição. Muito bom, Wallace, muito bem. E assim, exatamente, você foi em loco, você foi no local ali, onde faz a captação de água, e eu não sei se é a sua realidade, mas eu creio que talvez seja por gravidade que essa água, né, vem para as residências. Né? Então, isso é bem legal. Os estudantes eles pegam água no filtro ali, tomam banho, escovam os dentes, mas não tem essa noção do todo. Eu achei maravilhoso isso. Levar lá onde está sendo captada a água, na lagoa, no lago, no rio, onde for, né, na barragem, para mostrar o processo. E aí a física está desde o começo lá até o final também, né? Isso, exatamente. Por gravidade.
e quantificar também, mostrar modelos matemáticos dentro da física, né? Essa semana eu estava dando uma aula de física, me permita dizer isso para vocês. E a aluna perguntando, eu tive que aplicar uma relação daquela velha e maravilhosa e sempre necessária equação de Bhaskara. Lembra dela? Né? Da equação de segundo grau e tal, trabalhando uma função de segundo grau, a gente teve que trabalhar com gráfico. E aí os meninos falam assim, pois é, meu amigo. Então, nesse modelo aí, veja que a gente vai aplicar dentro da física, como nós vamos falar de movimentos, né? Falar de relações pertinentes à questão de recobrir áreas. Nós estamos falando de coisas que estão sendo quantificadas e observadas experimentalmente. Então, um bom modelo, como falávamos anteriormente, ele tem que trazer, né, características que nos deem mais segurança nos resultados obtidos. Quanto mais variáveis, volto a dizer, controladas para um resultado, melhor será esse modelo apresentado, beleza? Bem, mas para terminar aqui essa parte inicial, né, para continuar, melhor dizendo, desse slide, né, como falamos que essa teoria, ou melhor, o método científico, também, né, o conhecimento científico, ele é falível, ele não é definitivo, ele é sujeito a novas teorias, né? Veja a própria teoria de Einstein, né? Ela não refuta a teoria, a física clássica de Newton, né? Mas é um caso específico onde digamos assim, a física de Newton se torna um caso particular dessa física, digamos assim, muito mais ampla, né? Que vai ser defendida a partir da relatividade de Einstein, enfim, quando colocado um modelo com o outro, né? Eles não se encaixam perfeitamente para baixas velocidades. Nesse caso, nós trabalhamos com baixas velocidades, com a física clássica de Newton, né? E com velocidade da luz, enfim. Nós aí estamos pensando num modelo, né, que não se encaixa perfeitamente com o modelo de Newton, mas que convivem tranquilamente, porque entende-se que o modelo, né, da física clássica está dentro de um contexto muito maior, que seria, né, a física relativística de Newton, né? Ou de Einstein. Mas, enfim, elas convivem muito bem. E eu, assim, amo a física clássica, a mecânica, porque ela funciona muito bem naquilo que a gente observa. É um método, é um modelo que eu posso testar, e você pode testar e dar resultados maravilhosos. Então, eu gosto muito da física clássica de Newton, tá? Sem refutar, obviamente, a relatividade de Einstein, mas de maneira significativa para modelos do dia a dia, a física de Newton nos cabe muito bem. Bem, e outra coisa também que o conhecimento, né, científico é aproximadamente exato. Não é inacabado, né? Ou melhor, ele é inacabado, está em processo de reformulação. Um método hoje, um modelo que está posto hoje pode ser melhorado, pode ser visto de uma outra condição quando se percebe outros critérios que podem melhorar ou refutar, digamos assim, né, um modelo anterior. Posso ir à frente? A hora passa. Ok, pessoal? Ok? Tranquilo. Vamos lá. Beleza. Então, dentro dessa perspectiva, vou pedir só para fechar o microfone, porque está dando interferência. Existem outros tipos de conhecimentos. Por exemplo, o conhecimento popular, né? Que nós estamos tão acostumados no dia a dia de observar esse conhecimento dentro das nossas próprias casas, ou mesmo, né, de alguém que esteja trabalhando na agricultura. É um conhecimento chamado conhecimento popular, né? É o conhecimento transmitido de pai para filho, por exemplo, frequentemente sem sistematização formal, não tem aquela formalidade toda, mas a experiência na qual alguém viveu a respeito de um determinado conhecimento pode, sim, ser reproduzido para outras pessoas, nesse caso, por exemplo, de pai para filho, né? É um conhecimento falível e inexato, né? Não definitivo e é incerto. Ele é baseado na aparência e na experiência. Então, assim, você observa um fenômeno, você vê o que está acontecendo, você experimenta, você obtém um resultado a partir da experimentação do que foi observado, você tem um resultado. Não significa necessariamente que será sempre daquela mesma forma. Vejamos aqui, por exemplo, as mudanças climáticas, né? O que está acontecendo com a natureza. Tem alguns tipos de plantas que eram tão bem cultiváveis em determinadas épocas do ano, como assim, o modelo, né, de plantação estava ali muito bem, digamos assim, produtivo, até que houve alterações, né? Alterações de clima, alterações de solo, alterações que mudaram aquela condição anterior que se tinha certeza de que poderia fazer uma boa colheita, né? Então, você tem mudanças de hábitos, mudanças de regiões, para que se mantenha, digamos assim,
uma colheita, né, uma agricultura mais correta em relação a esse conhecimento popular. Podem me ajudando aí, viu? Ó, aqui faltou um Szinho aqui de assistemático, viu? Ela também, o conhecimento popular é assistemático, não é metódico. É baseado na aparência e experiência, como nós vimos anteriormente, tá? Ela é verificável e é constatável. Pode ser percebido no dia a dia. Então, alguém pode dar um exemplo aí de que o conhecimento popular, ele é constatável? Um exemplo aí? Pode ser percebido no dia a dia? No caso, um exemplo de algo experimentado que a gente pode perceber no dia a dia? Sim. Deixa eu ver. Tipo, quando chove em determinado período do ano, a gente sabe, né? Então, a gente já sabe mais ou menos como é que a gente vai se comportar. Por exemplo, aqui onde eu moro, eu sei que chove entre abril e agosto. E certo. Raramente chove entre setembro e março. Sim. E isso, exatamente. E você percebe que tem aquele período próprio de chuvas na sua região, né? E nós observamos também, eu estou em outra região que tem um período bom para chuvas, que é entre novembro e dezembro. Se há um mês que está tudo bem aqui na região de Vitória da Conquista, Planalto de Conquista, tem um período do ano que, em condições favoráveis, normais, digamos assim, né, você tem o período das chuvas. As pessoas chamam de chuva das águas, né? No tempo certo, você tem aquela chuva ali. Na sua região é entre março e abril, você falou no março e... Não foi abril, não foi? Não, entre abril e agosto. Abril e agosto. Então, assim, isso é um conhecimento popular. Né? E outra coisa, a própria cultura na agricultura aí, você obedece, né? Digamos assim, a região obedece os tipos de culturas que melhor se adaptam para essa realidade, não é assim? Esse é um conhecimento popular. Isso, justamente, a gente pode também aplicar, professor, no Antigo Egito, como os egípcios faziam as plantações. Existia a época do Alto e do Baixo Nilo, né? Então, eles conseguiam, a partir de períodos diferentes, fazerem as plantações, entender quando é que faziam a colheita, quando tinha uma cheia, onde eles não faziam. É bem interessante isso, porque é bem antigo, né? E eles já tinham essa inteligência. Essas observações são bem antigas. Exatamente. A cheia do rio, eles não podiam plantar, quando baixava, ficava aquele lodo, né? Toda aquela massa ali de materiais orgânicos que enriquecia o solo. Então, eles tinham período de colheita, de plantação e de colheita. Valdeci quer falar também? Por favor, Valdeci. Sim, a questão do conhecimento popular, ele assim, não é científico porque, né, não fez um estudo de comprovação, mas na prática a gente vê a comprovação. E eu lembrei daquelas pessoas que analisam as fases da Lua, né? A fase da Lua para dia de plantação, por exemplo, ou até mesmo a previsão de chuva. Tem um senhor aqui na minha região, ele fala, choveu determinado dia do mês, então o mês vai ser bom. Então, eu não sei explicar como ele, mas é um dito popular que na prática acaba dando certo. E a maioria das vezes os que não tiveram esse acesso, posso dizer, moderno de escolarização, de estudo, sim, mas eles conseguem conviver bem com esse conhecimento popular adquirido de geração, né? Ok, muito bom mesmo. Cleverson, pode falar, Cleverson. Em cima do que Luciano falou e Valdeci também, é o que chamamos de senso comum, correto? Corretíssimo, ok. Muito bom. É exatamente isso, né? Que é um conhecimento que, por observar, né, e a experiência ao longo do tempo lhe mostra aquilo, então, automaticamente, nós temos digamos assim, uma previsibilidade de fatores que está por observação, por condições ideais da natureza, né, como nós vimos aqui a questão das chuvas, a questão Clebson, não foi o colega aí, Valdeci, que falou sobre as fases da Lua. Enfim, são conhecimentos que ajudam, mas são falíveis, né? Falíveis. Bem, é verificável, só um minuto, é verificável, né? Mas, como nós falamos, pode ter mudanças dentro daquilo que se observa a partir de entendimentos científicos que nos comprovam de forma diferente. É infalível e exato, definitivo e certo. Postulados não submetidos à observação.
como é que é isso? Como é que você... Só um minuto, viu, gente? Deixa eu voltar aqui. Então, você tem, nessa condição de ser infalível e exato, porque, por exemplo, a época das chuvas, né? Daquele do mês de abril e de agosto lá, para Luciano. É um período que tem-se uma cultura que vai ser plantada porque haverá chuva naquele período. Tá? Reflexivo, de ação intelectual, limitado à familiaridade com o objeto, ou seja, é limitado ao que você conhece, um agricultor, que ele tem um tipo de cultura, que ele planta, que ele sabe como deve ser plantado, então ele passa de pai para filho, por exemplo, como é a forma de plantar, qual é, digamos assim, a profundidade do solo para se colocar ali uma semente, ou mesmo uma raiz, para que faça a plantação. Então, tem todo o modelo, qual é o espaçamento que se faz de uma planta para outra, para que não interfira na qualidade, nem no tamanho do fruto. São muitas variáveis. Esses dias, mês passado, eu estava numa cidade chamada Malhador, lá em Sergipe, não sei se tem alguém que está de lá, conhece, mas eu estava olhando como eles são ricos lá em plantação de inhame, né? E eu vi interessante como eles colocam uma vareta e eles prendem a planta para que ela possa crescer verticalmente, né? Para que ela não fique no chão e acaba interferindo na qualidade da raiz, enfim, do que ela produz, por conta de defensivos agrícolas, animais, né? Enfim, as próprias plantas se tomando espaço para competir espaço ali, então elas colocam varetas e elas crescem. Eu achei interessante demais, como aqui a parte, né, do caule, ela vai subindo ali, e se tem uma planta de boa qualidade, você tem um fruto também de boa qualidade, né? Nesse caso, o tubérculo, né? Mas é isso. Vamos andar um pouquinho mais, hein? Então, é reflexivo, limitado à familiaridade com o objeto, você sabe como é que ele é, então você tem melhores condições de pensar como será o resultado por um conhecimento popular. Nós vamos tratar um pouquinho também sobre o conhecimento filosófico. Dentro do conhecimento filosófico, nós falamos sobre conhecimento, qual foi o primeiro? Científico. Segundo, conhecimento popular. E o terceiro, conhecimento filosófico. Bem, ele é valorativo. Ele tem um teor subjetivo, é claro, né? Se levanta-se hipótese para que se entenda uma determinada situação, um determinado comportamento da natureza, né? E ele não necessariamente trabalha com experimentação. Então, ele valora, ele vai dar valor à hipótese, ao pensamento crítico e levantamento de questões para trazer, digamos assim, uma explicação racional a um determinado fenômeno, mas não parte para a experimentação. Não verificável, não confirmável, então sem refutação, né? Então, se você observa que é um levantamento de dados, hipoteticamente falando, né? Não tem como refutar algo desse tipo. É racional, né? Baseado em enunciados lógicos. Alguém pensa um pensamento filosófico aí para a gente aí? Alguém tem algum aí que traz a ideia clara, assim, muito popular, um pensamento que é um enunciado lógico, mas que você não consegue experimentar isso. Quem foi que disse assim, ó? Penso, logo existo. Foi Descartes? Penso. Foi quem? Então é um pensamento filosófico, né? Como é que eu vou provar isso experimentalmente? Eu penso, eu tenho a capacidade cognitiva. Então, se eu consigo pensar, eu existo. Esse é um pensamento, né, que parte de um conhecimento prévio a respeito do que é a existência, nessa condição de saber pensar, então, estar existindo. Pensando, existindo. Tá? É um pensamento filosófico. Posso continuar? Ele é sistemático, né? Ele é metódico, representação coerente da realidade estudada. Eu trouxe aqui o modelo, falei anteriormente, de Aristóteles e Galileu Galilei, com o mesmo tipo de fenômeno. Né? Um pensa o corpo em movimento somente sob a ação de uma força. Cessou a força, cessa o movimento. Galileu vai dizer o seguinte, espera aí, calma lá. Né? Se eu aplicar uma força sobre o corpo de massa M, e essa força cessar para uma condição ideal de movimento, ou seja, eliminando o atrito, esse corpo não para. É a tendência do movimento perpétuo. Então, seria, né, a primeira lei de Newton, né, como a lei da inércia, pensando a tendência desse corpo se manter em movimento, se ele estiver em movimento, ou tendência a estar em repouso, se ele estiver em repouso. Ok? Ele é infalível e exato.
definitivo e certo. Seus postulados não são submetidos à observação. Se você não pode observar, você aceita a partir daquilo que está sendo verificado de forma racional, né? Então, são postulados, né, que não tem como você levar a uma observação. Então, por esse fator, né, se aceita aquela verdade ali dentro da, digamos assim, da exatidão de uma afirmação. Pode ir à frente? Pois não, Cleverson. Ô, professor, dentro da nossa área de estudo aqui, né, da física, a metafísica é um conhecimento filosófico, correto? Sim. Né? Sim. Você vai partir de um princípio de pensamento, né, de uma cognição. Mas como agir a partir dali para trazer para o campo da experimentação, né? Então, nós vamos ver também aqui no conhecimento teológico, que também faz parte do nosso estudo aqui na disciplina, né? Como isso se dá. Mas dentro do conhecimento filosófico, isso é o levantamento a partir de hipóteses, né? A partir da racionalidade de algo que seja, digamos assim, verificável, pensado, né, como modelo, mas não experimentalmente posto, né? Então, é nessa condição que nós vamos discutindo aqui os conhecimentos. Então, veja, falamos do conhecimento científico, do conhecimento popular, do conhecimento filosófico, mas também temos o chamado conhecimento teológico, né? E esse conhecimento teológico, ou conhecimento religioso, como você queira colocar, ele também tem aspectos muito, muito específicos a respeito dele. Então, ele é valorativo, é um teor subjetivo, né? Cresce em quê? Cresce em proposições sagradas. Então, a fé que é dada a cada um, que cada um tem em si, para crer daquela forma como ele crê, tá? Aquilo para si é algo verdadeiro, é algo valorativo, né? É de teor subjetivo. Mas, nesse aspecto, né, você tem ali uma formatação, uma formulação de algo que se crê dentro de uma proposição sagrada, tá bom? Não verificável, não confirmável, não é experimentação. Ela é baseada em que o conhecimento teológico é baseado na fé. Então, se é baseado na fé, como você pode fazer uma experimentação a respeito desse ponto? Isso não é negar a verdade ou o conhecimento teológico, mas é se basear em outro campo do conhecimento. Né? Enquanto que o conhecimento científico ele aborda um fator, só um minuto, ele aborda um fator que seja observável, experimentalmente verificável, né? Quando se trata de fé, você não trata dentro do campo do conhecimento de uma metodologia científica, mas você trata dentro de uma experiência pessoal a respeito daquilo que você vivencia, né? Para a verdade que você se submeteu a crer. Nesse caso, né, você está dentro de um conhecimento, a palavra teológico, né, vem de uma transliteração do grego theos, né, Deus, né, o estudo seria mais ou menos assim de Deus, né? Então, assim, dentro do conhecimento, esse conhecimento está falando de um ser que está acima, ele é transcendente, né, acima do que ele criou, e ele é imanente, ou seja, ele relaciona com aquele que tem fé nele, entende? Transcendência acima e imanência porque ele se relaciona com aquele que tem fé. Então, é dessa maneira que a gente entende o conhecimento teológico também, dentro do conhecimento, dentro da filosofia. Ele é inspiracional, tá? E por ser inspiracional, também a iluminação está presente, ou seja, uma revelação sobrenatural. Posso trazer um exemplo aqui para vocês? Tudo bem? Estão aí? Ótimo, beleza. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do livro, a Bíblia, né? A teologia nos coloca que aproximadamente dentro do contexto do todo o livro sagrado, os 66 livros, não é isso? Foram escritos por aproximadamente 40 homens, em épocas diferentes, com diferença de 1.500 anos de um para outro, mas esse livro ele é todo coeso em termos do que ela apresenta, né? Uma relação direta entre o Criador e sua criatura. Né? E esses livros não se perdem dentro daquilo que é colocado. Então, dentro desse contexto, né, ele é inspiracional por isso, porque Deus, então, inspira pessoas, né, e aqueles 40 pessoas aproximadamente, ótimo, depois eu respondo sobre isso, Márcia, vão agora, a partir desse momento, escrever, né, não serão tomados por indução, mas na sua própria cultura, na sua própria capacidade, Deus o inspira a escrever. E o que seria a iluminação, então, nesse conhecimento teológico? É a capacidade de ter essa revelação para si, entendendo o que está sendo colocado. Então, quando eu leio, esse é o entendimento. A iluminação é a partir do momento que eu leio e que eu compreendo e internalizo aquela verdade. Beleza? E a inspiração, ela está para uma condição na qual Deus, então, inspira homens para escrever a Bíblia, que é o livro, né,
dos cristãos, né? Assim como tem outros livros, o livro dos mormons, os livros esqueci agora, dos muçulmanos, né? Tem a sua própria Bíblia. O Alcorão, obrigado. Cada um deles tem o seu próprio livro dentro de uma base de fé, ok? Então, é nessa condição que a gente está apresentando o conhecimento teológico. Ele é sistemático e metódico. Então, tem uma formulação de conjunto de conhecimentos. Então, se ele é sistemático, ele serve também uma metodologia. Há uma ciência presente, né? A forma, por exemplo, quando se interpreta a Bíblia, e dentro de um contexto de leitura, na Bíblia você tem uma disciplina científica chamada de hermenêutica, que é a arte, né, de interpretação das escrituras sagradas. Então, a hermenêutica ela está presente na teologia, mas ela está presente também no direito. Então, a hermenêutica é uma disciplina também do curso de direito que tem como finalidade dar as bases para que se estude e entenda, digamos assim, a conjuntura jurídica dentro de um conhecimento, né? No caso da Bíblia, é o entendimento dentro dessa estrutura para a interpretação desse conteúdo que está sendo posto ali. Então, ela é sistematizada, sim, ela parte de critérios científicos, né, para explicar aquilo que está sendo escrito ali a partir do que está posto, né, por um dos escritores, por exemplo, Moisés, escreveu o Pentateuco, né? É infalível e exato, definitivo e certo, né? Não se contesta a revelação divina. Então, assim, o que ele está colocando? Uma vez que Deus é o Criador, vamos colocar assim, né? E que ele fez todas as coisas, eu me relaciono com fé nele e tenho minha experiência pessoal com ele, como então conceber uma contestação de uma revelação divina a alguém ou a pessoas que têm experimentado a respeito daquilo que tem vivenciado, né? Então, por isso que ela é, dentro desse conhecimento teológico, infalível e exato, definitivo e certo para aquilo que está sendo proposto dentro do campo do conhecimento teológico ou religioso, ok? Vou caminhar mais um pouquinho, são 13h21. Márcia perguntou da lista. Como eu agora, né, não coloquei a lista, mas eu vou pedir uma coisa a vocês, queridos, que aqui no chat com todos, né, vocês coloquem aqui, viu, Márcia? Coloque aqui o e-mail de vocês, porque aí eu vou sabendo, né? Eu não sei como é que vocês utilizam aqui. Podem ir assinando aqui, tá? No chat, para que eu possa ter a verificação depois e preencher a frequência lá no Moodle, ok? Pode colocar o nome e o e-mail, algo assim. Como é que vocês fazem aqui para colocar a frequência? Eu vou enviar a lista aqui, professor, da frequência, para eles assinarem. Ah, Marco, então ótimo. Eu te agradeço muito, viu? Todos que estiverem... Ô, Marco, você consegue pegar de todos aí, para colocar para todos? Isso, eles botam o nome e o polo que eles frequentam. Eu posso compartilhar contigo. Ok, muito obrigado, Marco. Então, você compartilha, por favor. Valeu. Ok, gente, vamos para frente aí? Valeu. Vamos para frente. Bem, aqui deixa eu minimizar um pouquinho aqui. Eu vou deixar esses slides separados para vocês. Eu coloquei aqui em forma de um pequeno fluxograma, não ficou muito bonitinho não, porque o tempo urge, acaba que ficou um pouco assim, não ficou muito bonitinho, mas a ideia é colocar o conhecimento. O conhecimento ele pode ser popular, filosófico, religioso e científico. E para cada um deles, você vai ter então os parâmetros, né? Por exemplo, o conhecimento popular ele é valorativo, ele é assistemático, né? Ele é verificável, reflexível, né? E flexível. Então, você tem todos esses parâmetros dentro do que nós discutimos aqui anteriormente, tá? Eu coloquei em forma de um fluxograma pequeno aqui. Nós vamos discutir um pouquinho ainda, dentro da filosofia da ciência, nessa aula de hoje, o método científico, tá ok? Bem, em se tratando de os métodos, né? O método científico, as etapas que o modelo propõe, eles são muito claros, mas não significa dizer que são, digamos assim, de seguir uma sequência como está posta aqui. Essa sequência aqui é interessante, mas nem sempre, né, as etapas do método científico seguem rigorosamente dessa maneira, ok? Até porque cada experimentação trazem variáveis que podem dar capacidade de uma interpretação mais rápida ou não. Então, o que ele propõe como etapas do método científico? Vocês estão comigo aí? Dá um joinha aí para eu saber quem tá acordado aí. Ou não puxar a orelha. Vocês ficam comigo, vocês não me deixam sozinho aqui não, viu? Fica escondido atrás dessa tela. Tô ligado, professor. Relaxa, estou ouvindo tudo que você está falando. Beleza. Então tá. Vamos lá. Muito bem. Inclusive, eu ia até comentar sobre a questão do conhecimento filosófico, né? Sim, pode comentar. Então, é porque assim, é um ponto que eu já falei em outras aulas também,
que é sobre um texto que a professora Élica, de produção textual, ela trouxe para a gente, que eu fiquei encantado, que foi Nota sobre Experiência, Saber da Experiência, de Jorge Lorosa Bondiá. Muito bom. Sim. E nesse texto eu percebi que ele deu uma certa alfinetada no Jean-Paul Sartre, filósofo também. Sim. E ele fala sobre existencialismo. Ele diz que ele não quer ser existencialista, e eu acho que meio que no texto ele deixa lá claro que para ele, para você existir, você tem que experienciar, em vez de só apenas conhecer. Então, assim, essa questão, para a gente trazer como exemplo, né, que o conhecimento filosófico ele pode também ser refutado, não é isso? Sim. Sim. Pronto. Só trazer esse exemplo aqui para a galera. Ok, tranquilo. Né? Então, assim, quando ele cita, né, eu acho que é Jean-Paul Sartre que vai falar que existir é conhecer e experienciar, não é? Não é só conhecer e experienciar. É isso que ele coloca? No caso Bondiá, para ele a gente nós somos seres apenas detetores de saber ou de conhecimento, não exatamente de experiências. São experiências raras na vida. Nós já somos seres bem informados para ele, entendeu? E já para a teoria de Sartre, mais ou menos é como se você já existisse, você já sabe. Né? Por existir, você já tem o conhecimento, não é isso? Exatamente. Então, a existência para ele vem primeiro, né, digamos assim, sobre o conhecimento. Mas aí é realmente uma discussão filosófica mais profunda ainda, não é? Porque o pensamento, eu penso, logo existo, né? A capacidade de pensar e se entender enquanto ser é algo inerente ao homem, né? Mas, então, se eu me coloco como primeiro eu existo, né? E depois eu penso, essa condição filosófica ela vai ficar debatendo de maneira que passaria-se anos, né? E não se chegaria a uma conclusão dentro desse pensamento filosófico, né? Então, eu venho primeiro e passo a pensar, ou eu penso para experienciar, para viver, né? Então, é uma discussão muito ampla, mas valeu aqui pela participação, eu vejo nessa condição que a gente tem condições de caminhar dentro de um raciocínio lógico em que a existência posta, né, o ser humano ele já tem capacidade de interagir com o meio. A ciência já coloca, por exemplo, a criança, né, ainda na formação no útero, né, ali na condição intrauterina, ela interage exatamente com tudo aquilo que a mãe vivencia ou experiencia em alimentação, em comportamento, em emoções, né? Até mesmo em vozes, né? Você deve ter experimentado de pessoas externas, ela reagia àquele meio. Então, assim, a ciência mostra também que a criança, né, desde a sua tenridade, ela tem essa capacidade cognitiva de reagir enquanto ela existe, né? Existindo e pensando e existindo. Isso aí, professor, obrigado. Ok. Então, nas etapas do método científico, né, nós vimos aqui a observação, primeiro, né, ele não coloca necessariamente nessa ordem, mas eu organizei assim, uma observação, que é a execução dos questionamentos. Observa-se um fenômeno físico. Então, a partir dessa observação se levantam o quê? As hipóteses, né, os questionamentos, né, para que se procure, a partir desses questionamentos, buscar uma resposta, validar uma resposta que seja satisfatória àquela observação dentro do questionamento. A experimentação, né, que é a experiência em busca da verdade, a interpretação dos resultados e, obviamente, a conclusão e análise final, né? Nem sempre se segue uma ordem dessa maneira, né, no método científico, mas quanto melhor, como eu falei anteriormente, tiver os modelos, né, melhor formatados, né, então, com certeza, se consegue resultados mais significativos naquilo que se observa, enquanto o método científico apresenta para nós as condições, né, digamos assim, para a observação de um fenômeno. O método não se inicia na observação, né? É sempre precedido de teorias. Então, alguma teoria se levanta a respeito de alguma coisa, né? Os gregos, por exemplo, eles muitas vezes teorizavam a partir de muitas situações das quais eles nem interagiam diretamente com o meio ou sobre um determinado ponto que fosse comum a eles. Por exemplo, a mitologia grega, né? Eles levantam questionamentos, eles levantam ideias sobre aquilo, e tudo aquilo levanta-se toda uma estrutura de pensamento a partir de modelos intuitivos, né? Ou melhor, cognitivos, de pensamentos a respeito de outros fatores que não se conhecem aqui no mundo físico, né? Seria assim. Então, o método não se inicia na observação, é sempre precedido de teorias. Para Descartes, né, propôs chegar à verdade através da dúvida sistemática, quando facilitou o trabalho a vocês, né, da decomposição de problemas em pequenas partes,
Características essas que definiram a base da pesquisa científica. Então, para Descartes, né, levantar o questionamento, levantar a dúvida a respeito de um fato, né, de forma sistemática e buscar dentro daquela dúvida respostas, e quanto melhor nós conseguirmos decompor os problemas que estamos buscando a resposta em pequenas partes, isso se torna, digamos assim, se torna mais trabalhoso, mas se torna mais cauteloso e cuidadoso na busca de respostas. O método científico trabalha com isso, né? Levantando dúvidas, levantando questionamentos, e em seguida buscando dentro desses questionamentos o melhor caminho para responder a uma verdade, né? Se ela consegue responder de melhor qualidade, digamos assim, uma verdade, ou se ela vai refutar, né? Alguém quer colocar algum ponto aí, por favor? Pode ir à frente. Já estamos aqui caminhando para o final, viu, gente? Só mais um tempinho para a gente caminhar aqui para as considerações da frente, tá? Bem, dentro do método científico, existe um método específico chamado de método indutivo. Digamos, um dos fundadores desse método foi Roger Bacon, né? Ele coloca primeiro que a observação da natureza é importante para a coleta de informações, né? Coletar as informações são importantes para que a gente tenha, né, digamos assim, a observação da natureza para a coleta de informações. Então, primeira observação para tirar dados a partir dali. Depois, nessa mesma condição, pensar a organização racional dos dados recolhidos empiricamente. Eu observo para coletar informações, eu organizo racionalmente aquilo que foi observado e as informações que eu trouxe para responder a algo na natureza, né? Depois formula-se de forma explicativa, ou faça formulação de explicações gerais ou hipotéticas, né? Por hipóteses, destinadas a explicar o fenômeno estudado. Então, formulação de explicações gerais ou hipóteses destinadas a explicações de fenômenos estudados. Então, veja que é um método que induz uma resposta dentro de um modelo, que é chamado método indutivo. A comprovação da hipótese formulada mediante experimentações repetidas em novas circunstâncias. Então, buscar agora, a partir desse momento, que eu tenho um experimento, que foi observado, que dados foram coletados, que foram empiricamente organizados, né? Feito formulações de explicações gerais, e depois eu consigo reproduzir ou comprovar aquela hipótese, né, digamos assim, mediante experimentações repetidas em outras circunstâncias. Então, esse é um modelo que me apresenta de mais confiável a respeito de um determinado fenômeno, né? Se eu consigo repetir, se eu consigo trazer, por exemplo, para um laboratório e trazer aquilo que foi observado dentro de um meio em que eu consiga reproduzir, né? Eu tenho um modelo que me dá, digamos assim, mais coesão, mais certeza de uma verdade a respeito do que está sendo estudado, né? Que está sendo estudado nesse caso. Bem, para Bacon, né, o objetivo do método indutivo é que a descoberta de fatos verdadeiros não depende de raciocínio lógico. Olha só como é que ele coloca isso. Mas da observação e da experimentação regulada pelo raciocínio indutivo. Então, eu observo, eu experimento, né, e por indução, esse raciocínio vai me dando, digamos assim, uma capacidade de observar o fenômeno que está sendo posto para análise, para descoberta de uma determinada verdade, né? Então, ele parte desse princípio, né? Não de um raciocínio lógico, primeiro, mas de observação e experimentação regulada pelo raciocínio, o raciocínio indutivo. Queridos, por hoje, né, nós vamos ficando por aqui, tá? Nós teremos nosso próximo encontro, já está agendada, porque eu estou aqui sem a data. Quem tiver aí para me falar, pode colocar, mas porque teve uma pequena alteração aqui, aí eu vou olhar dentro do meu experimento, mas ficaremos atentos, né? Não mais que 15 dias para nós estarmos aqui juntos, tá? Eu vou ver a data certinha para tal. Outra coisa também é que você já tem a segunda unidade toda lá dentro do Moodle, né? Façam as atividades, ali vai ser a discussão que nós vamos abordar para o segundo momento nosso síncrono, tá? Então, assim, seja importante também na participação lá no fórum. Eu vou estar lá também interagindo, tá? Ok? Essa semana houve, assim, muitas coisas que foram feitas, inclusive de atividades na instituição que eu trabalho, mas nada que me peça de estar interagindo com vocês junto com os tutores, viu? Em algum momento pode acionar os tutores, que eles têm total acesso a mim, para que a gente possa ir implementando e fazendo aqui as melhores escolhas, né? As mais assertivas para a nossa disciplina aqui, juntos com vocês, ok?
Ok, professor, muito obrigado pela aula de hoje. Pronto, alguém quer trazer alguma informação, alguma pergunta? Fique à vontade, viu? Eu queria mais que vocês participassem. Eu gostei muito aí de Luciano, de Valdeci, de Cleverson, mas eu queria ouvi-los também, viu, gente? Somos muitos na sala aqui, somos agora 29, estávamos com 31 quando estávamos com a máxima quantidade de pessoas. E eu queria ouvir vocês também, viu? Então não fiquem de longe, não. Tá bom, Rafael? Matheus, Dona Marielle, tô de olho em vocês aqui, viu? Vocês participem também. Então, professor, eu faço parte aqui do Polo de Macaúbas, né? Apesar de estou em outra cidade, né? Estou em Érico Cardoso, não sei se tem alguém da região aqui. Eu gostaria, sim, né? É um curso que a gente está aí à distância, mas o que eu sinto, assim, não ficar distante, né? Essa interação, esse momento, assim, de fala, né? É importante para a gente fortalecer, né, os laços ali como estudante, né? Eu já fiz outras licenciaturas, né, eu estou na 4ª agora, né, no curso de Física, então eu gosto de estar dialogando e estar trocando experiência. Então, nesse momento, foi aberta a fala aí, a oportunidade, talvez não dê tempo hoje, mas que nos próximos aí a gente possa não só falar, que é importante também falar do conteúdo em si, mas falar um pouco da experiência de cada um, né? Talvez tenha um momento aí para a gente, as experiências de um canto, de outro, trazer essa abordagem, né? Abrir um espaço para isso. Muito bom, muito bem colocado, Valdeci. E veio em bom momento. Nós teremos sim, viu? Para que essas trocas de experiências, inclusive isso que você está colocando, é algo importante para a nossa disciplina, e eu estava pensando mais para a conclusão do nosso curso, tá? Porque nós teríamos um momento específico após as atividades propostas ali, como chamamos de terceira unidade, para fazê-lo. Mas, por favor, fiquem à vontade também. Queria dizer o meu prazer de estar com vocês, tá certo? Não se sintam desmotivados por conta dos problemas que muitas vezes nos acontecem. Pelo contrário, se mantenham motivados, fortalecidos, tá? Aqui vocês têm um professor também, igual vocês, que batalha todo dia, entendeu? E a gente sabe que a vida é assim, é de lutas, mas nós não estamos sós nessa luta, eu entendo assim, tá? Eu vejo que a mão do Todo-Poderoso nos ajuda aí nesse dia a dia. E vocês, por favor, façam as atividades para que a gente tenha condições de estar, digamos assim, no prazo, no tempo certo, fechando a disciplina sem maiores problemas. Tá ok? Obrigado pela fala, Valdeci. Nós que agradecemos, professor. Professor, a lista de frequência foi compartilhada contigo aí, no seu e-mail. Gente, então a lista... Tem acesso. Beleza. Você mandou, Marcos, você mandou para onde? Você colocou aqui na mensagem na chamada, mas mandou para o e-mail? Compartilhei contigo, para você ter acesso à lista de frequência. Ok, tranquilo. Eu lhe agradeço, viu? A vocês todos, uma excelente tarde, final de semana, Deus abençoe, boa semana para todos, viu, gente? Forte abraço. Um grande abraço, professor. Forte abraço, professor, colegas. Igualmente, professor. Boa tarde, professor. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, professor. gente. Bom fim de semana. Boa semana, Matheus. Um abraço. Um abraço aí, boa aula. Obrigado. Valeu, Jorge. Até mais. Ô, Marco, você está aí ainda? Sim, professor. Lá no nosso grupo lá, eu vou passar umas informações lá, e aí eu também tirar algumas dúvidas com vocês, viu? Aí eu falo por lá, mais tarde um pouco. Tranquilo. Beleza. Valeu, meu filho. Obrigadão pelo apoio, Marcão. Forte abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu.